A modéstia é uma qualidade essencial para termos uma boa relação, uma boa amizade com o nosso Pai Jeová. Você lembra do que diz o livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8? E o que é que Jeová pede de ti? Apenas que pratiques a justiça, ames a lealdade e andes modestamente com o teu Deus. Mas o que você acha que significa a modéstia? A modéstia pode significar várias coisas. Falta de convencimento ou vaidade e a relutância de se gabar das habilidades que se tem. Segundo certa obra de referência, modéstia também significa respeitar limites. Então, a pessoa modesta, ela reconhece que há limites para o que deve e consegue fazer. Ela sabe que há coisas que não tem como conseguir fazer. Por exemplo, se você não é um bom nadador, quando for à praia, provavelmente não vai nadar na parte mais profunda do mar. Você simplesmente vai reconhecer os seus limites. Nesse discurso, nós vamos falar de um personagem bíblico que foi um excelente exemplo nesse quesito. O nome dele é Barzilai. Nós vamos aprender nesse discurso que convite Barzilai recebeu, qual foi a reação dele e o que cada um de nós pode aprender do excelente exemplo que ele nos deixou. Bem, meus queridos irmãos, o jeito como lidamos com as mudanças na nossa vida ou com as nossas designações pode mostrar se nós realmente somos modestos ou não. Havia certa altura, quando Barzilai já tinha 80 anos de idade, ele havia recebido um convite muito especial do rei Davi. Era um convite que todo mundo queria ter, todo mundo gostaria de ter. Mas talvez você se pergunte que convite foi esse? Por favor, abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo número 19, versículos número 33. Nesse texto, nós vamos ver que convite especial Barzilai havia recebido da parte do rei Davi. 2 Samuel, capítulo número 19, versículos número 33. Esse texto diz o seguinte: O rei disse a Barzilai: Vem comigo, e eu vou dar-te o sustento em Jerusalém. Basicamente, meus queridos irmãos, Davi estava a fazer um convite muito especial. Quando ele disse: Vem comigo e eu vou dar-te sustento em Jerusalém, Davi estava basicamente a convidar o idoso Barzilai a trabalhar e a morar com ele no palácio real. Isso seria uma grande honra, porque ele poderia desfrutar dos privilégios da amizade que tinha com o rei. É como se atualmente nós, de repente, o presidente da República nos convida para ir trabalhar no palácio. Imagina, não é? Quem não gostaria de ter um privilégio assim? É um privilégio muito grande. Você olha para esse convite e pensa: dá para aceitar ou não? Qual foi a reação de Barzilai em relação a esse convite do rei Davi? Será que ele aceitou esse convite? Por favor, dê uma olhada nos versículos 34 e ao 35 e também podes olhar, por favor, na imagem do nosso manual de atividade que aparece na página número 2. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 34 ao 35. Todavia, Barzilai disse ao rei: Quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei a Jerusalém? Já tenho 80 anos de idade. Será que consigo distinguir o que é bom e o que é mau?
Pode o seu servo sentir o gosto do que come, do que bebe, ou ainda escutar a voz dos cantores e cantoras? Portanto, por que devia eu, o seu servo, ser mais um peso para o meu senhor, o rei? Que palavras sinceras que Barzilai disse ao rei Davi. Nós olhamos na imagem do manual de atividade, conseguimos ter um quadro mental bem claro. Barzilai simplesmente decidiu não aceitar o convite de ir viver e trabalhar no palácio presidencial, no palácio do rei. Mas por que ele decidiu não aceitar o convite do rei? Será que ele não queria ter mais responsabilidades? Será que ele simplesmente queria ter uma vida tranquila? Com certeza que não. Na verdade, Barzilai era modesto. Ele sabia que a sua situação tinha mudado e que não podia fazer mais tudo o que fazia antes quando era mais jovem. Ele não permitiu que a ideia de prestígio e destaque o impedisse de ser realista ao avaliar o que era capaz de fazer. Com certeza, quando nós olhamos num exemplo como esse, nós nos sentimos bem, não é? Sentimos maravilhados com a atitude de Barzilai. Mas a pergunta é, que lição podemos aprender desse relato bíblico? Primeiro, ser modesto, meus queridos irmãos, não significa rejeitar todo tipo de designação só porque queremos ter uma vida sossegada ou nos sentimos incapazes de assumir responsabilidades. Na realidade, o exemplo de Barzilai nos ensina que ser modesto significa reconhecer as nossas limitações. Se nós já temos certos privilégios na organização de Jeová e aceitar outros privilégios adicionais significasse não dar devida atenção aos privilégios que já temos, então a pessoa modesta, ela sabe que não vai aceitar. Caso tenha uma designação que você não tem muito tempo de cuidar bem, você pode pedir que alguém te auxilie nessa designação ou abrir mesmo mão da designação. Isso não é pecado. Nós não queremos começar a lutar apenas para ter privilégios e destaque. Não. Nós queremos reconhecer as nossas limitações. Isso significa que nós não estaríamos a insistir em nadar nas profundezas do mar enquanto nós não sabemos nadar. Portanto, meus queridos irmãos, devemos continuar a ser modestos como Barzilai. Nós não queremos ficar pensando em ter destaques, nem ficar nos comparando com os outros. Em vez disso, queremos dar o nosso melhor para Jeová. Isso é mais importante do que qualquer designação ou do que ter destaque. Se formos modestos, com certeza que vamos trabalhar lado a lado com os nossos irmãos para dar honra e glória a Jeová.